Isaías 58, 13 e 14. Convido as irmãs e irmãos que puderem e desejarem que se coloquem em pé para acompanhar essa leitura. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Pai amado, tua palavra está aberta. Abençoa teu povo e que teu Espírito Santo, de maneira bondosa, seja sobre nós, nos iluminando e abrindo os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Abençoa a todos aqueles que tens designado para que ouçam e tomem atitudes. E que, ó Deus, nenhum de nós seja achado ouvinte negligente, mas operoso praticante da bendita palavra do Senhor, pois ela é a autoridade maior entre nós. Para a glória do Senhor Jesus, com base nos seus méritos, é que nós oramos agradecidos com o perdão dos pecados. Amém. Os irmãos podem se sentar? Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, nessa oportunidade, trazendo então a pregação da palavra do Senhor. Trago também, porque não, saudações da congregação do João Ramalho, do Parque João Ramalho, que pertence a esta igreja. Observações de 69 anos de vida, também de 37 e pouco mais de meio anos de ministério sagrado, com respeito ao dia do Senhor. Lembro-me que quando crianças, em casa não se comprava absolutamente nada aos domingos. O pai não admitia qualquer negociação. Isso era tudo feito até o sábado, ou então ficava para segunda-feira. Não havia tantas padarias assim, não é certo? No interior de Tupã, nos bairros afastados de Tupã, que é onde morávamos. Mas os pães eram comprados na venda no sábado. E comia durinho. E hoje eu não gosto de comer pão amanhecido, não é certo? Eu já sou amanhecido, mas eu gosto de pão do dia, da hora preferencialmente. Mas a gente comia pão amanhecido, porque não se negociava no sábado. Em 1962, nós mudamos para Campinas e continuávamos indo para a igreja a pé. Não havia qualquer possibilidade, sim, nem havia ônibus, aqueles momentos, aquelas situações, íamos a pé. Depois acabamos mudando para mais distante ainda da cidade, e eram de 7 a 8 quilômetros. E nós íamos todos para a escola dominical, 5 filhos, pai e mãe, íamos para o culto à noite. Mas depois começou a rodar ônibus no bairro, e aí a coisa vai se expandindo, então começamos a gastar dinheiro no domingo, porque ninguém viaja de graça no ônibus, não é certo? Se você tentar passar sem pagar, você vai ter problemas. Hoje até tem a facilidade do cartão, você paga antes e gasta no momento em que você vai. E aí as coisas vão mudando. Aconteceu a tal da semana inglesa, em que os trabalhadores trabalhavam 4 a 8 horas diárias, de segunda a sexta, e mais 4 horas aos sábados. Mas depois se inventou algo melhor. Trabalhar alguns minutos a mais durante os dias da semana e o sábado completamente livre. E eu lembro que muitos crentes oravam: Senhor, dá-me um carrinho, seria tão bom ter um carrinho, seria mais fácil para a igreja, dar carona para irmãos e etc, que bênção. E quando ganhava o carrinho, muitos deles descobriam que com o carrinho dava para ir mais longe. E com 2 dias, então não iam para o templo, iam passear com os seus carrinhos. E as coisas vão mudando.
As empresas também começaram a trabalhar em turnos e trabalhar 7 dias por semana, regime de 24/7, e aí turnos, e enfim, foi complicando a vida também dos cristãos. Há empresas que hoje trabalham e o funcionário tem mesmo que trabalhar aos domingos e não tem como escapar, tem que ir e não tem jeito, e nós negociamos. O que eu quero colocar com isso é que ao longo do tempo nós fomos nos acomodando, pressionados pelo mundo ao nosso redor, e acabamos nos esquecendo de coisas que o Senhor não alterou até hoje e não vai alterar, porque Ele mesmo deixou claro que passarão céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Assim meditemos no dia do Senhor. Grande peso, grande ênfase sempre foi colocada na correta observância do santo dia de sábado, dia de descanso. E era especialmente exigido que os judeus, quando estavam cativos na Babilônia, fizessem isso, porque guardando esse dia em honra ao Criador, eles se distinguiriam dos demais, dos adoradores de deuses que não criaram, que não fizeram os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, conforme registrado em Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Com esta guarda estrita e restrita e obrigatória, eles haveriam de desenvolver, como desenvolveram, a cosmovisão bíblica, a visão de Deus da existência do mundo, da criação do mundo e da existência do Criador único e absoluto. E essas pressões todas ao nosso redor vêm introduzindo a nós cosmovisões mundanas, cosmovisões filosóficas aqui de baixo. E nós acabamos não encarando com seriedade a palavra do nosso Senhor e acabamos nos misturando com os cananeus, com os heveus, com os jebuseus, com os heteus e com os ferezeus ao nosso redor. Isaías 56, 1 e 2, assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar, infringir, violar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Onde que nos interessa guardar o sábado sagrado, está unido, aqui, assim como aqui, ao manter-se o juízo e fazer-se a justiça. Alguns entendem, na verdade, este como sendo o dia da expiação, o qual eles julgam que se referia ao jejum mencionado na parte anterior do capítulo referido, e o qual é chamado de um sábado sagrado de descanso. Dia do Senhor, sim, dia da expiação, dia de repouso. Levítico 23, 32, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Porém, como os jejuns anteriormente mencionados parecem ser aqueles ocasionais, da mesma forma, este sábado sagrado de que estamos tratando é indubitavelmente o sábado sagrado semanal, aquele grande sinal entre Deus e os seus, que professam seu nome, e ele estabelece isto como sinal de seu favor para com eles, e eles, na sua observância deste dia, apresentam sinal de sua obediência incondicional a ele. Vejamos a confissão de fé de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e da família presbiteriana, família reformada, herdeiros da Reforma de 1517, nós temos a palavra de Deus como autoridade primeira. Mas a igreja tem seus símbolos de fé, que são documentos que não substituem, jamais substituirão a palavra. Eles nos ajudam a entender a palavra.
Olhando então a nossa Constituição, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Inciso 7º, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito moral, positivo e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado igual descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado Dia do Senhor ou Domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Textos, Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 8º, este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Textos, Êxodo 16, 29 e 30. Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso, Ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Êxodo 31, 15 ao 17. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo, separado, dedicado, consagrado ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Adentremos ao nosso texto. Não fique com inveja, tá bem? É bom. Primeiro, como o sábado sagrado deve ser santificado? Nosso versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, e permanecendo então ainda um sabatismo para o povo de Deus, esta lei do sábado sagrado, do dia do descanso, é ainda válida para nós no dia do nosso Senhor. Apesar da pressão da sociedade ao nosso redor, da maneira de pensar, nosso Senhor jamais abriu mão desse dia, porque esse é dele. É sagrado, é consagrado, é santificado por Ele mesmo.
para a glória dele. Assim, algumas outras observações. Nada, absolutamente nada, deve ser feito que coloque desprezo, que provoque desacato sobre o dia do Senhor, ou que dê a impressão de se terem conceitos, pensamentos vis quanto ao mesmo, visto que o próprio Deus lhe tenha tão altamente dignificado. Outra vez, o nosso versículo 13, na parte A, se desviares o pé de profanar o sábado, de que maneira? De cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Devemos desviar nossos pés do sábado sagrado, de pisoteá-lo, da mesma forma como os ateus profanos o fazem, de viajar no dia do Senhor sem procurarmos onde estamos um templo evangélico para nos reunirmos com irmãs e irmãs de outras comunhões, mas um templo consagrado e dedicado ao Senhor. Ainda sem sentirmos qualquer saudade ou mal-estar por não termos estado na casa do Senhor no seu santo dia. Ora, pastor, por favor, você quer me dizer que só porque eu venho à igreja está tudo certo? Não. Eu quero dizer que se você não vem, com certeza, você já se afastou da palavra de Deus faz tempo. E já deixou Deus de lado faz tempo. Porque quem entende e está submetido à vontade dele, sabe, esse dia é dele. E tem que sentir tristeza. E se arrepender, porque está transgredindo uma lei clara dele. Esse dia é dele. Portanto, devemos sim desviar nossos pés desse santo dia, de realizar nossos desejos. Isto é, estar à vontade e folgados, e assumindo a liberdade de praticar aquilo que nos agrade no dia de sábado, no dia do descanso, sem o controle e restrição de consciência, ou de dedicarmos-nos aos prazeres dos sentidos, as quais são coisas boas em si mesmas, porém tornam-se em grande profanação do dia do Senhor, quando não o observamos para as atividades de descanso, de piedade e de religião. Em dias de domingo, não devemos palmilhar, andar, seguir nossos próprios caminhos, assim como está no versículo 13 outra vez, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Logo não devemos dizer nossas próprias palavras sequer nesse santo dia, palavras ainda que digam respeito às nossas profissões, vocações ou prazeres. Não devemos permitir a nós mesmos uma liberdade de linguagem nesse dia, assim como em outros dias, visto que devemos então observar claramente o dia do Senhor e os caminhos de Deus e tornar a verdadeira religião a tarefa do dia. Temos sim de desejar, de preferir as coisas que agradem ao nosso Senhor, falar as palavras dele, falar das coisas divinas, enquanto nos assentamos em casa e andando pelo caminho, e nos achegamos à casa de Deus, ao santo templo, a ele consagrado, porque este templo foi dedicado e consagrado para a glória dele, onde ele se encontra e se deixa encontrar pelo seu povo, para ser adorado. Esse é o lugar do crente no dia do Senhor. Em tudo que dizemos e praticamos, devemos colocar sim uma diferença entre este e outros dias, pois ele é o sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso, e santificado, dedicado, consagrado, colocado de lado pelo próprio Senhor para a glória dele. E mais um comentário do mais velho, que não observa muita coisa, mas a gente percebe algumas. Eu me lembro ainda no tempo de moço, muita discussão, uma discussão mais filosófica do que teológica, a questão do sagrado e do profano. Então, exigir esse tipo de coisa que vocês estão ouvindo aqui é uma confusão que se faz entre o que é sagrado e o que é profano. Pois todos os dias são iguais, é verdade, mas um dia do descanso.
um dia do Senhor, e é o 7º dia. A cada 7, um é dele. E ele não abriu mão disso. E isso não vem da lei, não é de Moisés. Isso vem do início da criação. Ele definiu, ele determinou. Portanto, não existe como nós mudarmos isso. Todo cuidado ainda é pouco com a nossa vida. Segundo, tudo deve ser feito que coloque honra, respeito sobre esse dia e que manifeste, demonstre nossos altos conceitos a respeito dele. B, parte B do 13, se chamares ao sábado deleitoso, dia de alegria, de prazer, e santo dia do Senhor, dia separado e consagrado ao Senhor, digno de honra, e o honrares, devemos, portanto, chamá-lo, sim, de um dia deleitoso, um dia de alegria, de satisfação. Não é um dia de carga, não é um dia de fardo, de uma chatice, de uma caretice sem tamanho. Devemos ter sim prazer e alegria, satisfação nas restrições que esse dia nos impõe sobre nós e nos serviços a que nos obriga e nos coloca em marcha. Temos de estar no pleno exercício da nossa integridade quando estivermos adorando a Deus e em comunhão com Ele, e isto inclui a observância do dia do Senhor. Os sentimentos do salmista, que cantamos ainda há pouco, devem da mesma forma encher nossos corações. Salmo 84, primeiro: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É deleitoso, é coisa alegre, é prazeroso estar na casa de Deus. E outra vez o 122, primeiro: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que bênção ir à casa do Senhor. E que bênção a nossa terra, ninguém nos incomoda, ninguém invade nossas portas, ninguém impede que nos assentemos aqui e nem que adoremos ao nosso Senhor. E quantas vezes nós não damos o valor devido? Aliás, diz o povo, a gente só dá valor para as coisas quando perde. Não devemos unicamente considerá-lo um deleite, um prazer, uma alegria. Todavia devemos chamá-lo assim. Devemos professar, declarar abertamente o nosso contentamento e a alegria que sentimos nesse dia e nos deveres outra vez a nós impostos por causa dele, e quanto aguardamos durante a semana toda, vivendo a mesma alegria do salmista outra vez cantada aqui, Salmo 84, 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Portanto, esse homem tem por mais valoroso, por mais valioso, ser diácono porteiro na casa de Deus, a permanecer nos ambientes que são contra Deus. Mas que encantam a nossa velha natureza, e que Satanás sabe e nos provoca, para que nós nos afastemos da verdade. Devemos chamá-lo assim em relação a Deus, em ações de graças por Ele, e desejo sincero de que sua graça nos capacite a realizar a obra do dia no seu dia, porque nos alegramos muito neste dia, pois é um dia de alegria, é um dia de prazer e de deleite. Devemos chamá-lo assim, deleitoso, também em relação a outras pessoas, a fim de convidá-las a virem e compartilhar desta grande alegria conosco, deste grande prazer, e não de irmos nós ao encontro delas, e para longe das nossas obrigações, para com o nosso Senhor e sua bendita casa. Lá vai chicote. Eu fico triste quando eu ouço alguém não veio ao culto que tinha aniversário de uma sobrinha, de um sobrinho, de uma neta, do neto. Quem manda? A pressão da sociedade. O Senhor diz, não abra mão do meu dia, porque eu não abri mão, ele é meu. Mas se eu não for essa festinha, vão falar tanto mal de mim, vão até me detestar. Irmãos, nós temos mais temor ao que os homens podem nos fazer do que o Todo-Poderoso pode nos fazer.
Somos enganados o tempo todo, e nosso coração é enganoso. Por isso a palavra sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração é desesperadamente corrupto, no dizer do profeta Jeremias. E então o mundo acaba nos convocando, e nós atendemos ao mundo e deixamos o dia do nosso Senhor, e acabamos indo ao encontro do mundo, ao encontro das pessoas, e abrimos mão do dia do Senhor. Isso é pecado, isso é transgressão, porque a lei é guardar esse dia, porque é dele. Não estou autorizado a usar esse dia à minha moda, da maneira que eu melhor entenda. Devemos chamá-lo ainda de deleitoso em relação a nós mesmos, de modo que não agasalhemos o menor pensamento de desejar o final do dia do Senhor, a fim de que possamos nos enveredar por nossos próprios caminhos. Devemos chamá-lo de o dia santo do Senhor, e de honrado, e desejar, já que esse está acabando e vai acabar, que o outro chegue logo, para estarmos junto com o povo de Deus, na casa de Deus. Devemos chamá-lo de santo, separado do uso comum, e dedicado, consagrado exclusivamente a Deus e ao seu serviço. Devemos chamá-lo de santo dia do Senhor, visto ser este o dia que Ele santificou, separou, consagrou, dedicou para si mesmo. E também para os nossos exercícios de piedade, de fé e de religião e de misericórdia. Mesmo no tempo do Antigo Testamento, o sagrado sábado era chamado de o dia do Senhor, e portanto é corretamente chamado da mesma forma ainda, e por uma razão adicional que lemos ainda há pouco na nossa confissão de fé, porque é o dia do Senhor Jesus Cristo, visto que a época em que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, o domingo já houvera sido consagrado pela igreja nascente como dia especial de se cultuar ao Senhor Jesus Cristo. E eis o que lemos em Apocalipse 1, 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No dia do Senhor, no domingo. É santo porque é do Senhor, e em ambos os casos é considerado honrado. Há uma aura, uma esfera de beleza e de santidade implicada neste dia. É antigo, outra vez já desde o princípio da criação, e sua antiguidade é claramente sua honra, e temos de deixar transparecer que nós o consideramos como honrado, através do honrarmos a Deus nesse dia, separando-o para a honra dele, para a glória dele. Honramos este dia quando damos honra àquele que instituiu o próprio dia. Segunda observação nossa: via de regra, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, não é certo? Está bem. Aliás, é coisa de, você quer alguma coisa, está bem, o que eu ganho com isso? Essa é a ideia de homens, mas tem bênçãos aqui sim. Qual é a recompensa da santificação, da separação, da consagração do domingo, do dia do Senhor, para a glória do Senhor? Versículo 14. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se nós assim nos lembrarmos do dia do sábado sagrado para guardá-lo, honrá-lo como santo dia do Senhor, primeiro, teremos o conforto dele. Se chamarmos o dia do Senhor de deleitoso, então nos deleitaremos no Senhor, recordando o salmista, no Salmo 37:4,
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. De modo algum, isso significa o que muitos querem que signifique. Não está dizendo que o Senhor agora é meu capacho, agora Ele faz o que eu mando. Mas quando eu obedeço às instruções bíblicas e me transformo dia a dia, pela renovação da minha mente, assumindo a mente de Cristo, automaticamente os meus desejos, os meus impulsos, as minhas vontades serão colocadas pelo Senhor no meu coração e o meu prazer será agradá-lo. E por isso, então, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, porque primeiramente são os desejos dEle colocados no meu coração. Os meus desejos, os desejos do meu coração, nunca serão colocados nos desejos dEle. Pode esquecer, isso é inversão de ordem. Ele cada vez mais manifestar-se-á a nós como o assunto deleitoso, prazeroso de nossos pensamentos e meditações. Aliás, uma pergunta. Aí você responde no seu coração. Você pensa em Deus o dia inteiro? Vai dormir pensando nele? Levanta pensando nele? Vive o dia todo pensando nele? Observando a palavra dele? Tendo a segurança de que está obedecendo a palavra dele? Pois é. Isso deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração, e deve ser o objeto delicioso de nossas melhores afeições. Quanto mais prazer assumirmos servindo a Deus, quanto mais prazer, maior satisfação descobriremos neste serviço. Se realizarmos, cumprirmos nosso dever com alegria, teremos muita satisfação e motivo para dizer, como o salmista, no Salmo 73, 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, porque Ele é minha meditação todo o dia, 24 horas dia. E como o compositor sacro, bom estarmos aqui, você sabe, não sabe? Não conhece não? Pois é, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Que bênção essa reunião. Porque aqui se reúnem os notáveis que há na terra, as santas e os santos do Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, o povo que é de sua propriedade exclusiva, essa nação santa. E que prazer nessa reunião, e que grande alegria nós teremos na casa do Senhor. E ainda outra vez o Salmo 122, primeiro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo, teremos a honra decorrente desta atitude. A parte B, do versículo 14. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que não apenas denota uma grande segurança, como aquela de Isaías 33:16, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Porém, grande dignidade e progresso, você montará, cavalgará em cerimonial aberto, aparecerá de maneira distinta, e os olhos de todos os seus vizinhos estarão sobre você, porque você é um notável, porque é cidadão do reino de cima, do reino eterno de Deus, e observa as instruções e ordens do nosso Senhor. É dito de Israel, quando Javé triunfantemente o guiou para fora do Egito, que ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra. Deuteronômio 32, 12 ao 14. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Infelizmente, eles se esqueceram de
tantas bênçãos grandiosas em suas vidas, assim como por vezes eu sou inclinado também a esquecer, e você da mesma forma. E eles deram coices no seu e no nosso Senhor. Versículos 15 ao 18. Mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou médio, sadio, lustroso, brilhante, e abandonou a Deus, que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste, esqueceste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu ser. Cuidado, nós temos esse risco, corremos esse risco também, de nos virarmos e dar coices no nosso Senhor. Será pior para nós mesmos, porque horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Aqueles que honram a Deus e o seu dia de descanso, Ele mesmo deste modo os honrará. Deus, através de sua graça, nos capacita a viver acima deste mundo, e da mesma forma nos conduz a nossa jornada para o céu, fazendo-nos cavalgar sobre os lugares altos da terra, desde que nos apresentemos obedientes, e de maneira particular aqui no caso desta noite, guardando, santificando, separando, dedicando o seu santo dia, o qual Ele não nos deu para nossos deleites, negócios e prazeres e diversões particulares, especial e preferencialmente aqueles casos de caráter meramente sensual, mundano e pecaminoso, que não recaia sobre mim e nem sobre você o lamento do nosso Senhor na pena do salmista. Salmo 81, 11 ao 16. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas eles não quiseram. Em sossegardes e tranquilizardes está a vossa salvação, mas vós não quisestes. Preferimos fazer a nossa moda, preferimos seguir nossos próprios desejos e instintos. Irmãos, a palavra de Deus é autoridade primeira, outra vez, entre nós, e ela não foi dada para nós lucubrarmos, discutirmos sobre ela. O Salmo 119, no versículo 4, deixa claro: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E por vezes queremos discutir e arrumar saídas que satisfaçam o nosso coração. Não. Nos termos de Deus, ou pode esquecer. Não tem acordo com Ele, porque Ele não tergiversa, não negocia e não muda. A palavra dEle é estável, é firme e poderosa, inclusive para salvar nossa alma, no dizer de Tiago. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Felizes são aqueles que dão crédito incondicional à palavra de Deus e se submetem à palavra de Deus, pois eles honram ao Senhor e eles são abençoados pelo próprio Senhor. Logo, a grande honra para aqueles que honram a Deus, observando-se ainda as duras palavras do Senhor ao sacerdote Eli. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Não busquemos o desmerecimento de Deus. Será ruim para nós. Outra vez, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terceiro, receberemos o proveito disso. A parte C ainda do versículo 14, te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Ou seja, com todas as bênçãos da aliança e todos os produtos preciosos de Canaã, os quais formavam um tipo de céu na terra, visto que estes eram a herança de Jacó. A herança dos crentes não é unicamente o que eles receberão no outro mundo, no mundo de cima, todavia são desde agora alimentados com ela, alimentados com a esperança da vida futura, não adulados, não bajulados, porém alimentados com os antegostos, os antepastos dela, já aqui nessa existência. E aqueles que desse modo são alimentados, têm motivo para dizer, como o salmista, Salmo 23, primeiro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, na tradução da NVI, mais aproximada ainda do original, de nada terei falta. Porque Ele é socorro bem presente na hora das tribulações. Na hora da necessidade, Ele sempre está pronto, sempre está por perto. E quantas vezes Ele fica só assim olhando para nós, e nós batendo cabeça tentando resolver as coisas. Bateu bastante, doeu, parou, chorou, desanimou, pronto, agora é minha vez. Aprendamos a obedecer, irmãos. Isso vai ser bom para nós mesmos. Honremos ao nosso Senhor, porque os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, que desprezam a minha palavra, esses serão desmerecidos. Como vimos agora há pouco. Para que confiemos em tais promessas, é acrescentada a parte final do versículo 14. Porque a boca do Senhor o disse. Estas não são ideias do profeta Isaías. Estas são palavras do Senhor para o profeta Isaías registrar, para nossa instrução, para nosso ensino. Mas quem disse isso foi a boca do Senhor. E o que ele diz, ninguém desdiz. E também o que ele desdiz, não há quem diga. Com certeza podemos, e temos aprendido, espero que sim, meu Deus, se não for. Podemos confiar plenamente na palavra de Deus e recebê-la como garantia certa, pois Ele não pode mentir e nem ser enganado. E a sua palavra não é erva passageira, é firme e é estável para sempre. Aquilo que sua boca tem dito, sua poderosa mão dará, seu forte braço realizará, e nenhum iotio de todas as suas boas promessas cairá por terra como jamais caiu. E nunca cairá. É crer na sua palavra. É simplesmente fazer o que Ele manda. Você não fica contente quando sua filha e seu filho obedecem? Ou prefere que eles discutam? E desobedeçam? E façam errado pelas costas? Ninguém gosta. Você acha que Deus vai gostar de eu ser um traidor? Obedecer, obedecer e obedecer. Quer variar? Obedeça outra vez. Bendito, portanto, 3 vezes abençoado é aquele que faz isto. E se agarra a esta obediência bendita e guarda o dia do descanso, o dia do Senhor, da contaminação, da mácula, da sujidade, da poluição. E assim outra vez a parte A do 14, então te deleitarás no Senhor. Tem prazer no meu dia? Vai ter prazer em mim. E deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Para relaxar sua coluna, concluindo. Para fixar na memória e no coração, para colocar-nos a pensar sobre como temos guardado o dia do Senhor, um outro documento, símbolo de fé da nossa igreja, o breve catecismo agora, nós temos o breve e o maior. Olhando o breve, pergunta 57. Qual é o 4º mandamento? Resposta: o 4º mandamento é Êxodo 28 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas, Senhor, não tem outro dia para lavar roupas, é só no domingo.
Então, viva de roupa suja, mas não larga o dia do Senhor. Porque deu 6 dias para eu resolver minhas coisas. O 7º é dele. Mas o capeta me ensina que eu posso usar esse dia para coisas minhas. Estou profanando o dia dele. Mas não é importante lavar as roupas da minha casa? Arrumar aquela goteira que incomoda e cai na minha cabeça toda noite quando chove? Arruma outro dia, meu filho. Você tem de meia-noite às 6, você fica dormindo, vai arrumar. Mas não roube esse dia do Senhor. É dele. E acabou. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o teu animal. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não é a igreja, não é o pregador, isso é palavra de Deus, foi ele que fez isso. E não mudou, ele não abriu mão. Pergunta 61 do Breve Catecismo. Que proíbe o 4º mandamento? O 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. E para guardar e lembrar e recordar e viver isto, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Estamos sendo transmitidos via internet. Pessoas que estão doentes, estão em hospitais, que ótimo, tem essa bênção. Mas você não está autorizado a ficar lá em casa, vou ver na internet. Não vai não, senhor. Nada substitui essa reunião. De olharmos um para o outro, sentirmos o cheiro ou o mau cheiro um do outro. Mas estamos juntos. Porque é assim que o Senhor nos quer. Bendito seja Deus que só são alguns que abandonam a congregação dos santos, a casa de Deus. É costume de alguns, mas não é para ser assim. Nós temos que estar sempre juntos, considerando uns aos outros, para estimularmos-nos ao amor e às boas obras. Como é que você ama pela internet? No WhatsApp, não resolve, está perto. E mostrar que ama mesmo, e de verdade. Irmãos, palavras firmes, sim, verdade, mas não são palavras de homens. Isso é a palavra do Senhor. E você entrou aqui porque supostamente entende que aqui é a casa de Deus e que você deve culto ao Senhor. E se você deve culto ao Senhor, e eu também, devemos obediência incondicional à sua palavra. Que Deus abençoe e nos dê sabedoria.